Então, por exemplo, pessoas que poderiam ser sensibilizadas com a ideia de que a Hillary Clinton era pedófila ou adoradora do diabo, essas pessoas foram impactadas com notícias desse tipo. E se elas iam votar na Hillary, deixaram de votar. Né? No Brexit, a informação, principalmente no interior, de que a Inglaterra era quem sustentava a União Europeia, que não é verdade, e que se ela saísse do bloco, haveria mais emprego e mais dinheiro para os ingleses, influenciou também a decisão do Brexit. Enfim, essas pessoas, esses sistemas organizados hoje, que de certa maneira vão manipulando a internet, encontram as brechas e os caminhos nesse novo mundo, nesse mundo virtual, que ainda está sendo descoberto. Né? Eu acho que é um processo muito inicial. O YouTube, por exemplo, quando começou, você mostrou hoje um vídeo de gatinho, mas não é uma exceção, mas no YouTube, no início, eram só os vídeos de gatinhos e os vídeos domésticos. Né? O YouTube foi criado para isso. Hoje é uma rede que tem conhecimento e informação para tudo quanto é lá. É uma tremenda rede utilizada, inclusive, na academia. Né? É uma rede fantástica, que começou daquele jeito. Então, eu acho que há um processo de amadurecimento. Acho que nós estamos no meio da história. Né? Eu acho que essa história está sendo construída. Nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa de viver essa história. Quando as nossas gerações que vieram depois, os meios de comunicação tradicionais já tinham sido descobertos lá atrás, nós pegamos tudo praticamente pronto. Né? Já não, agora a internet, todos estamos vivendo juntos isso, todos estamos buscando as mesmas soluções. E aí entra uma questão, que aí eu vou colocar para o Sérgio aqui agora, e depois a gente vai abrir o debate para vocês na sequência, que é a discussão que eu e Sérgio... eu acho que o jornalismo é cada vez mais fundamental numa sociedade complexa como a nossa. Por quê? Justamente pela queda de barreiras para se tornar um jornalista, entre aspas, né? Há uma série de facilidades hoje para se colocar qualquer tipo de informação falsa ou verdadeira, bem ou mal intencionada, porque a falsa não é só essa falsa, a informação falsa colocada de maneira mal intencionada. Muitas vezes a falsa é apenas por um descuido na apuração. Aquela história, você recebe uma informação e vem escrito assim, não sei se é verdade, estou apenas compartilhando. Quem de vocês já recebeu informação desse tipo? Pois é. Então, quer dizer, a pessoa às vezes não está nem mal intencionada, ela não está fabricando uma notícia, mas ela está compartilhando sem fazer aquilo que um jornalista faria, que seria o quê? A checagem da informação como método de trabalho, a apuração com múltiplas fontes como método de trabalho, a hierarquização, a contextualização daquela informação. Nada disso é feito por aqueles que não são formados para serem jornalistas. Então, se por um lado a internet, as redes sociais democratizaram o acesso à informação, deram voz a todos, isso é ótimo. Por outro lado, os procedimentos de controle, de qualidade e de apuração da informação são totalmente negligenciados, porque essas pessoas não têm nada a ver com a profissão de jornalista, não são obrigadas a ter. Então, a pergunta que eu faço a você, Sérgio, os jornalistas são ou não são cada vez mais fundamentais nessa sociedade complexa que a gente vive? Realmente discutimos isso muitas vezes, né, Toninho? Ele colocou a coisa numa pílula dourada aqui, eu fiquei até meio sem saber o que eu falo para ele, porque eu falava com ele que o jornalismo ia acabar. E agora eu sou obrigado a concordar sobre a importância do jornalismo, espero que realmente não acabe. O problema do jornalismo é que, com a crise dos jornais, muitos jornais passaram a vender as linhas editoriais. Ou seja, era do tipo, olha, se você anunciar aqui, eu já não falo mais mal de você. E eu acho que... Mas sempre teve isso. Assim, Chateaubriand em 1950 não fazia isso. Exatamente. Isso está na origem do jornalismo, só que antes era menos explícito, né? E agora a coisa acaba por ficar um pouco mais explícita em alguns veículos. Eu acho que agora o jornalismo está vendo que é importante ele voltar à origem da ideia do jornalismo mais pura e realmente colocar a informação mais concreta, mais correta, mais bem analisada, mais bem apurada, ouvindo os dois lados e sem a tentativa de manipulação. Porque esse é o grande diferencial. Esse universo de notícias fake permite ao jornalismo uma nova possibilidade de voltar a ter a importância que teve no passado. Então eu acho que é realmente uma questão bem colocada, Toninho. Eu acho que você tem razão. Eu acho que o jornalismo hoje é muito necessário.
é muito importante a gente saber de onde vêm as fontes de notícia que nós compartilhamos. E quando ela vem de um veículo que nós conhecemos, uma Gazeta, Tribuna, uma Folha de São Paulo, etc., isso nos dá uma segurança maior de que aquilo pelo menos foi apurado por profissionais capacitados para isso. Né? E as pessoas vão se tornando cada vez mais céticas, eu acho que devem se tornar. Eu acho que esses debates sobre fake news são importantes, porque acendem a luzinha vermelha na cabeça de todo mundo. Tom Rosenstiel, que é um dos melhores pesquisadores mais renomados hoje nos Estados Unidos sobre o futuro da mídia, diz que ele sempre teve o hábito seguinte: ele leu o Washington Post e o New York Times, se eles coincidissem, eles já estavam satisfeitos e acreditavam na informação. Já a filha dele, que é cientista social, ela não acredita em nenhum. Ela tem que cruzar os a favor, os contra, cria uma rede de informação para ir tirar uma conclusão. Então, as novas gerações tendem a ser ainda mais questionadoras, e esse é o lado bom da história, né? Quem quer fazer uma pergunta logo? Enquanto surge o primeiro, então vou fazer mais uma para o Sérgio. Sérgio, há vários critérios hoje, várias pessoas estão se empenhando no sentido de nos ajudar a impedir que as fake news proliferem, né? Você já mostrou que as coisas já estão acontecendo. Qual é a sua expectativa para essa eleição do Brasil? Porque esse é o grande tema, né? O que vai acontecer na eleição brasileira? Corremos o risco de sermos impactados pelas fake news a ponto de mudar o rumo das eleições, ou essas coisas estariam sob controle? Eu acho que as eleições já têm um rumo mudado a partir das fake news. Nós vimos aí um resultado de uma pesquisa muito bem apurada por profissionais capacitados da área da tecnologia e que mostram que alguns dos candidatos que foram colocados utilizaram esses recursos, né? E isso acaba por ser um pouco injusto com outros que ainda estão ensaiando anunciar quais são os programas de governo, etc. E o debate foi colocado de uma forma muito rasa, né? A partir de ideologias pessoais que às vezes nem tem muito a ver com a questão da política, do poder público, etc. Então nós já temos essa influência acontecendo, ela vai nos perseguir até o final das eleições. Resta saber qual vai ser o impacto do programa de televisão, né, e dos debates. Eu acredito também que as pessoas estão mais politizadas. Nunca os políticos tiveram tanta audiência como tem agora. Não sei vocês, mas provavelmente muitos aqui seguem alguns políticos, pelo menos os que se identificam mais. Ou seja, se a gente entra na página, por exemplo, do governador do estado, tem lá 80 mil pessoas que querem ouvir o que ele diz. Então, ou seja, é uma audiência que está interessada em saber o que se passa. Eu acho que isso vai ter uma influência forte nas eleições. Agora, não se pode menosprezar o poder das redes. Elas vão ser muito decisivas nessas eleições e nas que estão por vir ainda. Tem uma pergunta aqui da plateia do Rodrigo Rossoni. Depois, se alguém mais tiver, é só levantar que eu levo o microfone. Bom dia. Primeiramente, muito bom a pesquisa. Eu também não conhecia os detalhes de como foi feita, né? Então, estou muito satisfeito, matou bastante minha curiosidade. Mas eu já tinha preparado uma pergunta, né? Então, ansiosamente eu já vim de casa com uma pergunta pronta. É o seguinte, a gente está falando muito em eleições, mas a gente sabe que as fake news, os bots e os perfis falsos, eles já estão no cotidiano das pessoas há muito tempo, como o professor bem falou, e em outros temas que não se relacionam diretamente com política, mas influenciando as pessoas, até mesmo bloqueando alguns assuntos polêmicos, ou em favor ou em desfavor de alguém, de algum grupo, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. Essas empresas também que trabalham com esse tipo de tecnologia, assim como a Exata tem esse trabalho de inteligência artificial, elas estão influenciando não apenas as eleições, mas a maneira como as pessoas estão se posicionando sobre praticamente tudo no dia a dia, né? Em questões que envolvem o cidadão, como aqui no caso da linha verde, né? Que nós tivemos aqui uma polêmica grande a respeito do trânsito, e outros assuntos que afetam diretamente o cotidiano do cidadão. Qual é a influência desses perfis? Enfim, isso influencia tudo. A área do consumo, por exemplo, influencia com a linha verde, como você bem disse. Nós entendemos o início desse processo, nós acompanhamos bastante de perto, que houve realmente uma influência de perfis fakes para trazer o assunto à tona. Depois as pessoas acabaram por entrar também no debate, mas o debate foi muito influenciado inicialmente pela colocação, enfim, por colocar dúvidas em relação
a instalação das câmeras que iriam fazer a fiscalização daquela linha, então já começaram a dizer que eram radares e tal, e tudo muito influenciado artificialmente. Eu não posso dizer exatamente o percentual que influenciou naquela ideia, mas houve. Só que depois a reação das pessoas acabou por se dividir, as pessoas ficaram realmente, no caso da linha verde de Vitória, a cidade ficou partida ao meio, né? Muitas pessoas achando que é interessante aquilo, principalmente quem anda de ônibus, e as pessoas ali daqueles bairros de classe média, por onde foi colocada a linha verde, muito insatisfeitos por causa da questão do trânsito, e houve a atuação desses perfis, ou seja, eles estão também entre nós aqui no Espírito Santo. Mas a ideia de manipulação do pensamento, ela faz parte da história da comunicação humana, né? E hoje, com esse potencial que se tem através das redes, muitas empresas também estão utilizando isso. E para o bem e para o mal, né? Ou para denegrir eventualmente um concorrente, ou para levantar algum produto que se tenha colocado. Só que pronto, isso acaba por influenciar a nossa esfera de consumo, uma esfera privada, um poder de decisão privado que não vai influenciar o mundo, né? Agora, no caso da manipulação política, eu acho que ela é mais grave, porque ela está buscando modificar um sistema democrático muito legítimo, através de mentira. Ou seja, acaba por colocar à frente de governos pessoas que, se elas usassem a verdade, elas não estariam ali. E isso é muito grave quando a gente coloca pessoas para administrar cidades, estados e países, gente que não tem a mínima ética de pensar que a verdade faz parte do sistema democrático. Então, se uma pessoa chega lá com a mentira, qual vai ser a continuidade de um governo desse? Não é? Eu acho que isso é muito, muito, muito grave. O perfil falso, ele tem essa função de criar uma mentira várias vezes até que ela se torne uma verdade e alcançar um envolvimento orgânico de verdade, não é isso? Ele está falando que o perfil falso ele tem a ideia de colocar uma mentira há muito tempo para poder fazer com que aquilo se torne uma verdade, que é uma das leis do Goebbels, né, que era o grande ideal, o idealista da propaganda nazista, e realmente, que falava que uma verdade, uma mentira contada muitas vezes, ela vira uma verdade, e o que acontece nas redes é uma ideia de domínio mesmo. Como você vê aquela notícia repetidamente, muitas vezes, a gente acaba entendendo que aquilo é uma coisa que faz sentido, né? Ou seja, tem tanta gente falando tanto tempo, em tantas ocasiões, então isso aqui, peraí, deve estar acontecendo realmente. E o que o perfil fake faz é isso. Não só o fake, o robô principalmente, que replica aquilo o tempo inteiro, né? E acaba por influenciar a imprensa. A imprensa é muito influenciada pelos robôs. Porque os jornalistas estão todos na internet. E quando eles começam a ver uma coisa sendo falada de forma muito constante, ele tem a tendência em colocar aquilo no jornal. E aí ele corrobora uma informação equivocada. Isso tem acontecido muitas vezes. A imprensa é uma das vítimas desses perfis. Temos uma pergunta aqui na plateia. Você comentou sobre algo que me assusta um pouco e que quase me fez desistir do curso, que é a ideia que você tinha de que o jornalismo iria acabar. Por que você tinha essa ideia? O que fortificava esse pensamento seu? O início da internet foi romântico, né? A gente acreditava que a internet ia salvar o mundo, que ia ser uma coisa extremamente fantástica, que as pessoas podiam emitir opinião, que os veículos de massa... A ideia da minha geração, que foi formada nas universidades, quando a internet ainda era muito incipiente, eu formei em 98, a web é dos anos de 89, então era uma coisa muito incipiente. Então a gente tinha uma crítica muito forte aos veículos de massa. A gente acreditava na manipulação da Rede Globo, aquelas coisas, né, de quem trabalha, de quem faz curso de comunicação. A gente tinha criado mais um pouco, né, nessa ideia de manipulação. E a partir do momento que veio a internet, olha, agora o jornalismo cidadão era muito falado, agora eu posso falar também, tenho o poder de difundir informação. Isso veio numa onda muito forte que nos levou a acreditar realmente que o jornalismo de massa seria uma coisa dispensável. Não, o cidadão agora ele pode falar. Nós não prevíamos essa invasão de fakes, de robôs e etc., tentando manipular a informação. E hoje, como o Torinho bem colocou, eu acho que o jornalismo volta a ter a importância que ele teve. Porque nós vimos que a internet não era essa maravilha toda, né? Não era essa anarquia. A internet hoje é extremamente bem controlada por empresas que a gente conta nos dedos. Ou seja, o Facebook hoje tem quantos? 1 bilhão de seguidores, um mundo de 6 bilhões. É uma coisa assim, meio assustadora. E é uma empresa privada. Os nossos dados estão lá nas mãos dessa empresa. E eu acho que o jornalismo tem essa tendência a voltar a ter a relevância que teve justamente por isso. Então, por favor, não desista. Além disso, a comunicação nunca teve tão em voga. Você vê, eu me formei em jornalismo, me formei em publicidade, trabalho com comunicação, mas é uma comunicação aliada à tecnologia.
Eu costumo falar o seguinte, converse com seus colegas de outros cursos, as ideias vão surgir daí. Hoje em dia ninguém trabalha isolado. O jornalismo não pode estar fechado nele mesmo. Converse com seus colegas da informática, com seus colegas do direito, pense em plataformas novas. Eu acho que as possibilidades estão nas nossas mãos. É mais fácil hoje fazer comunicação. Se a gente pensar que a gente vai trabalhar em jornal, revista e televisão, provavelmente pouquíssimos dessa sala vão, porque não tem vaga para todo mundo. Né? E as redações estão reduzindo, etc, etc. Mas comunicação tem, e é rentável. Mais uma pergunta aqui na plateia. Bom dia, tudo bom? Meu nome é Frederico, estou no terceiro período. Eu queria perguntar assim, se a gente já chegou num ponto tão profundo de manipulação de notícias, se a gente chegou num caminho sem volta já. Olha, eu não arriscaria falar que é caminho sem volta. Como eu falei que a internet era uma ideia de libertação enorme e isso mudou em poucos anos, para haver uma guinada também pode acontecer, não é? A gente está ainda no início disso tudo. A internet nada mais é do que a evolução do telégrafo. A televisão durou 50 anos, olha a revolução que ela causou. O auge da televisão durou 50 anos. Então nós não sabemos onde nós vamos chegar. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente fazer esse tipo de análise. Mais uma pergunta aqui. Bom dia. Você falou sobre a questão do Bolsonaro usar a internet a favor dele. Mas a gente estudou muito sobre isso no curso de administração, onde fala que ela realmente está aí para ajudar. Ele acho que ele foi mais perto do todo. Ele usou a internet a favor dele para ter mais leitura do seu valor. Então, a internet ela tem essas duas coisas, positivo e negativo. Ele foi mais esperto e usou isso a favor dele. Será que realmente a deixa para ele? Eu vou falar, não sei partido. É legítimo que as pessoas escolhem quem elas querem. Eu sempre falei, como eu falei aqui nessa palestra, a comunicação dele foi muito eficiente, foi muito eficaz, tem sido, e muito competente na comunicação. Só que essa ideia de esperto, né, é meio negativo para um político que quer administrar um país. E a ideia de usar mentira para propagar, enfim, para criticar outras pessoas, adversários, propagar coisas que não são reais, eu acho que é muito antiético para quem quer ser presidente de um país como o Brasil. Não estou ouvindo. Mas aí teve que fazer uma pesquisa bem a fundo para poder identificar, porque não foi coisa fácil de lidar também, né? Teve que fazer uma pesquisa muito ampla, igual você fez, para poder ver isso, porque até então, era debaixo do pano. Hoje em dia está mais mostrado que você fez essa pesquisa. Então, ele foi um pouco sim esperto, ele conseguiu encobrir esse fato. Infelizmente, não é? Se o termo esperto cabe aí, eu não diria esperto, eu usaria outros adjetivos. Mas realmente, a pesquisa foi realmente aprofundada, foram 4 meses de análise, mas está muito claro, o resultado está aí. E aí cada um avalia da forma que acha mais interessante, né? Se a pessoa acha que é bom, pronto, é o direito dela. Primeiramente, bom dia. A palestra está sendo excelente, uma das melhores que eu assisti aqui na UFV. E puxando de verdade mesmo. Puxando o gatinho do colega ali atrás que comentou, vocês vão treinar uma coisa muito nova sobre essa questão de tudo está voltado para a internet. Eu queria saber a sua opinião, se você acha que no futuro a tendência vai ser descontrolar cada vez mais isso, porque o número de usuários estão cada vez mais novos, desde pequenas crianças estão cada vez mais tendo acesso a isso e sendo expostas a esse tipo de informação, a esse tipo de conteúdo. E isso também é uma forma de manipulação. As crianças estão cada vez mais sendo levadas para o mundo consumista, compra o meu produto. Eu queria saber a sua opinião, se você acha que isso vai cada vez mais ser descontrolado ou se no futuro alguém vai pegar e falar assim, calma, alguém precisa controlar isso. Eu acho que vai ser mais controlado, porque, aliás, obrigado pelo elogio, fico mesmo feliz em poder estar aqui partilhando com vocês alguns dos conhecimentos e ouvindo o que vocês têm a dizer. Eu acho que vai ser mais controlado. A Europa está muito na vanguarda disso. A Europa já aprovou em 2012, se eu não me engano, a lei do esquecimento, que permite que você exija que o Google retire tudo que fala sobre o seu nome. Isso já acontece lá, basta você entrar, já foi aprovado pelo Parlamento Europeu e os países estão adotando como lei. Só que o Google retira só da Europa, né? Então, se a pessoa busca no Brasil o nome de alguma pessoa que pediu para ser retirado, encontra. Sim? Com o crescente conhecimento do Bitcoin, porque antigamente era realmente só uma moeda usada na Dark Web, porque não é rastreável e tudo mais. E só vem crescendo cada dia mais.
você não acha que essa coisa da de não ser rastreável, pode rir, de não ser rastreável vai tornar cada vez mais difícil, porque você realmente não tem acesso às informações de quem comprou, de quem tá negociando. A questão do mercado financeiro de bitcoins é uma coisa muito séria. Mas eu não sei se é tão transparente assim o mercado financeiro tradicional, né? O Bitcoin quebra um pouco isso, é uma moeda muito especulativa, mas ela já está sendo adotada e existem seguranças. Existe uma segurança informática que garante que ela seja uma moeda, enfim, correta. Eu acho que nada mais é do que a evolução do mundo que se digitalizou. Então nós temos uma moeda digital. Em relação à questão dos direitos que você tinha dito, a Europa está sendo bem vanguardista, como sempre foi. A lei do esquecimento já foi aprovada. A Europa agora aprovou uma lei de proteção de dados que começa a entrar em vigor este mês, se não me engano já entrou agora no dia 18, se eu não me engano, mas era maio de 2018, que impede que as empresas utilizem seus dados para, por exemplo, publicitar coisas ou para oferecer serviços e produtos. Eu acho que isso é uma tendência. Acho que a Europa está sendo realmente vanguardista e daqui a pouco chega aqui também. Sobre essa questão da privacidade também, né? Quando o Zuckerberg criou o Facebook, ele disse que ficou espantado com a facilidade com que as pessoas disponibilizavam os seus dados em troca de algum agrado, alguma coisinha, algum teste, alguma informação de diversão para elas, né? Essa disponibilidade de dados começa a atingir níveis muito extremos, né? A questão dos algoritmos hoje, como você falou, que cruzam informações, percebem os perfis, passam a ter um retrato da gente mais fidedigno do que aquele que a gente imaginava. Tem uma pesquisa, inclusive, feita por uma estudante de mestrado do Vietnã, que mora na Inglaterra, se não me engano, e ela durante algum tempo, ela resolveu utilizar um software que era feito para pesquisar perfis. Ela investigou o próprio perfil dela, e ela ficou surpresa com que a descrição que trazia sobre a vida dela, acrescentando informações que ela confirmou que eram dela mesma, mas que ela nem lembrava mais que aquilo fazia parte da vida dela. Então, fecha um cerco muito grande. Isso vinha sendo usado de maneira muito forte para o comércio, né, na medida que a gente, o perfil, os algoritmos começam a identificar qual o seu perfil de consumo, o que você compra, com que regularidade, com que frequência, se você gosta de A ou B, enfim, ele vai, o comércio isso ia chegando de uma maneira, até que quando a gente vai e compra alguma coisa na internet, a gente começa a receber um monte de propaganda depois dirigida sobre aquele produto. Até que começaram a Cambridge Analytica, nesse caso, usou para interferir politicamente, né? No caso dos Estados Unidos, no caso da União Europeia, o que acaba gerando uma preocupação muito maior. Nesse sentido, Sérgio, há um movimento hoje que fala assim de desplugue-se, saia da rede, saia do Facebook, que é uma coisa muito polêmica, me parece muito utópica, né? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado. Eu acho que a solução não é sair da rede, né? A pessoa tem que tomar as providências que ela acha necessárias para proteger a privacidade dela. No caso da Cambridge Analytica, o que eles fizeram? Eles buscaram informações de pessoas que estavam ali utilizando o Facebook através daqueles aplicativos tipo que animal você parece, não tem? A gente permite que eles busquem nossos dados, agora eles estão bloqueando isso. E a partir daí eles conseguiram cruzar dados de plataformas não tão protegidas e encontraram realmente a senha de acesso das pessoas ao Facebook e entraram nessas contas, milhares e milhares, e traçaram o perfil dessas pessoas. Então, primeira coisa, muito cuidado com a senha de vocês. Não usem a mesma senha para tudo. No Facebook é uma, no banco é outra, etc, etc. Porque de repente, desavisadamente, vocês colocam a senha de vocês no site sem proteção e alguém vai lá e busca essa senha, entra no seu Facebook, entra no seu banco, etc. Então é só uma questão. Infelizmente a gente tem que viver no mundo das senhas. Né? Eu nem sei quantas que eu tenho, então as 300. Então acho que a solução não é sair de rede, não. Eu acho que a gente tem que ter um ensino, ensinar primeiro as crianças a ideia do que é o mundo digital, dos perigos, dos riscos que está ali. Mostrar mesmo quais são essas questões. A gente meio que ignora, né? Será que quem tem filho, por exemplo, está passando aos filhos essa importância? Será que a pessoa está atenta a essas necessidades? Na Europa também isso tem sido discutido muito na universidade que eu faço parte lá, na qual eu e o Toninho fizemos o doutorado. Há um setor muito importante que analisa a questão dessa pedagogia digital, né?
e defende justamente que as escolas devem ter disciplinas voltadas para ensinar às crianças o que é esse mundo e a se proteger dos eventuais problemas que ele pode causar. Pessoal, por conta do horário, o professor Rafael Simões está com um pedido ali de fazer mais 2 intervenções. Peço para que as pessoas façam, se for até complementares ou possíveis, ser feitas agora ao mesmo tempo. A gente passa ao Sérgio e aí depois a gente vai para o encerramento, tá bom? Bom dia. Puxando o gatilho da colega que falou sobre o fim do jornalismo, desde quando eu escolhi fazer o curso, eu ouço falar de que qualquer pessoa é capaz de ser jornalista, e sustentado pelo argumento do infeliz do Gilmar Mendes, que falou que qualquer pessoa pode ser jornalista hoje em dia. E eu ouço crianças falando isso, que na minha família tem muitos jornalistas, e as crianças que cresceram nesse meio jornalista estão tendo esse preconceito com essa profissão, que qualquer pessoa pode ser, não precisa mais de fazer um curso para isso. E mesmo com as fake news aí em alta, eles continuam achando que qualquer pessoa pode propagar uma notícia e vai ser verdadeira. Eu queria saber o que você acha disso, ou se você escutou alguma coisa sobre isso quando você quis fazer o curso, de qualquer pessoa podia ser jornalista e você ia estar perdendo o seu tempo. Obrigada. Na época que eu fiz, não havia essa conversa. Eu acho assim, que as notícias factuais, eu não diria que qualquer um pode ser jornalista, mas qualquer um pode ser um repórter, no caso de reportar algo que aconteceu. Imagina, acontece uma explosão aqui, eu com meu celular estou reportando aquela informação. Agora, a notícia apurada, a notícia investigada, aquela boa notícia, o bom jornalismo, eu acho que não é qualquer pessoa que pode fazer, que tem capacidade de fazer, não. Eu acho que é um bom jornalista que tem muitas fontes, que conhece por dentro alguns sistemas, que consegue levantar esses temas e colocá-los de uma forma importante para a sociedade. Então, eu acho assim, sempre vai haver, claro que é mais disputado agora o espaço, porque todo mundo tem uma possibilidade de reportar, antes era só o jornalista, mas ainda há espaço para o bom jornalismo. Acho que é esse diferencial. Bom dia, Sérgio. Ainda eu acho que um pouco nessa questão de algumas pessoas ficam um pouco assustadas com essa questão do fácil ser jornalista, mas eu acho que a gente esqueceu de uma perspectiva aqui que é muito importante, que são das agências de fact-checking que estão surgindo agora. Você acha que isso seria uma saída importante para essa questão das fake news influenciando tanto a nossa democracia? Eu acho que é uma boa saída. Eu sou fã dessas agências, desses sites que fazem checagem, não só se é fake ou não, mas se a informação propagada foi uma informação real, uma forma de cobrar também dos agentes públicos que estão ali difundindo informação. É uma saída, sem dúvida. É um mercado que se abre. Eu acho que estão sendo muito atacadas justamente por levantar esse véu aqui que nós levantamos também, que também sofremos ataque. Mas é importante que as pessoas que estão focadas nisso se mantenham, né? Que não se deixem colocar esse estigma de esquerda ou direita, enfim. E que prossigam com o trabalho correto e sério que tem sido feito. Eu, quando leio uma agência dessa, eu fico mesmo bem satisfeito, porque eu sei que aquilo foi checado. E é muito bom saber que há profissionais voltados para isso. É um novo mercado que se abre, né? O mundo caminha para frente e, felizmente ou infelizmente, com o surgimento das fake news, surge também esse tipo de possibilidade. Quem criou isso foi uma pessoa bastante inteligente. Eu acho que é um mercado enorme, cabe até no Espírito Santo, por exemplo. Bom, eu queria agradecer a todos que ficaram aqui até agora. Queria dizer para vocês abertamente que, quando o professor Rafael Simões fez esse contato e apresentou a questão para a gente, daremos com essas novas circunstâncias e se apropriar dessas novas circunstâncias. E também serão pessoas de papel importantíssimo na educação das novas gerações que vão surgir. Até porque esse mundo digital traz muito do que a gente vai chamar aqui de mundo humano, natural, analógico, se quiser chamar. Ele vai, sim, cada vez mais trazer novos elementos e novas reconfigurações. Eu queria realmente, de novo, muito agradecer a todos os apoiadores, agradecer a todos os professores que liberaram seus alunos, a todos os alunos que vieram aqui de outros cursos, à coordenação geral de área, ao pessoal da imprensa que pôde aqui participar, à Transparência Capixaba, e aí, em especial aqui agora, ao professor Carlos Tourinho, debatedor aqui, e ao Sérgio Denicoli. Muito obrigado e muito bom dia.